Boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo bem aí no fundo? Que bom. Assim eu não preciso usar isso aqui. Às vezes é necessário, mas... Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Antônio. Eu já faço algumas preleções aqui na casa há algum tempo. E penso que essa é a que vai encerrar a minha participação no ano deste ano de 2024. Então, para trazer assim um coroamento de todo o ano, eu escolhi um tema muito interessante, que é o bom pastor. Para fechar esse ano, e o bom pastor é aquela passagem do Mestre Jesus que ele fala sobre as ovelhas perdidas. E o importante nessa passagem, que nós vamos lendo, e a nossa mente infantil, porque nós aprendemos lá atrás o que é uma ovelha, o que é um lobo, o que é um pastor, nós vamos lendo e a nossa mente constrói uma estrutura, imagina como alguém pastoreando ovelhas mesmo com seu cachorro, para que elas possam se alimentar e ficarem protegidas dos lobos, das feras. Só que Jesus está usando essa analogia da ovelha para falar de nós. Nós somos as ovelhas. E ele vai descrevendo essa passagem maravilhosa no seu evangelho. Consequentemente, nós vamos entendendo que nessa passagem o mestre está dizendo assim: olha, eu sou o bom pastor. E a ovelha reconhece a voz do bom pastor. Por que ele nos alerta sobre eu sou o bom pastor? Porque existem os maus pastores. E os maus pastores, eles não querem proteger as suas ovelhas, eles não querem ensinar as suas ovelhas, eles querem aproveitar-se das suas ovelhas. E o mestre está nos dizendo que quando nós ouvimos a voz do bom pastor, esse bom pastor é aquele que nos ampara em qualquer situação da nossa vida. Então, em qualquer momento que nós estivermos perdidos, assustados, com medo, nós chamamos pelo bom pastor e ele estará conosco em todos os momentos. E se ele não estiver pessoalmente, ele enviará aqueles que também são bons pastores e que estão conosco também em todos os momentos. Os amigos espirituais. Esses amigos que vão cuidando de nós, ovelhas perdidas. Assim nós vamos entendendo que o amor do Mestre recobre toda a terra, em todos os lugares. Existem ovelhas perdidas e existem bons pastores. Mas nenhum lugar fica sem a luminosa assistência do Mestre Jesus, esse bom pastor. Essa mensagem no Evangelho vai nos falando sobre essa história. E quando olhamos para nós e para os nossos irmãos, nós sabemos que muitos irmãos nossos, por dificuldades de entender, de reconhecer a voz do bom pastor, estão perdidos. Não reconhecem o chamado do bom pastor, ficam na escuridão, ficam nas sombras que eles mesmos alimentam. Como é que nós permanecemos na escuridão que nós mesmos alimentamos? É mais fácil nós nos queixarmos, reclamarmos, acusarmos, do que nós nos levantarmos e nos colocarmos a caminho. Ficamos perdidos em nós mesmos, reclamando, mas não ouvimos o bom pastor chamando por nós. E a história de Jesus, ela é muito interessante, porque ele diz que é mais fácil acusar o outro, que é culpado dos nossos sofrimentos, das nossas dores, do que admitirmos que nós mesmos colhemos as sementes de que nós plantamos um outro tempo. Nós somos as ovelhas perdidas que acusamos as outras ovelhas
porque nós estamos perdidos. Mas essas ovelhas escutaram a voz do bom pastor. Elas se reuniram com ele, mas eu fiquei para trás. Eu fiquei para trás na minha reclamação, na minha lamúria, na minha escuridão, naquilo que eu estou plantando. E o fruto que nos chega, o fruto que nós colhemos, não é da árvore do amigo, não é da árvore daquele meu vizinho, não é da árvore daquele meu companheiro, é a minha árvore. É a árvore que eu plantei a semente, que vai crescer, que vai se formar, que vai produzir frutos, e eu preciso saber qual semente eu plantei. Se eu plantei boas sementes, os frutos que eu colherei serão bons frutos. Mas vejam que Jesus nos fala, ele não diz que precisamos regar a árvore todos os dias. Ele não diz que precisamos capinar em torno da árvore que plantamos todos os dias. Ele não diz que esse regar, que esse capinar é alimentar em nós os bons sentimentos. Ele não fala isso na passagem. Podem ler. E ele vai nos mostrando que a árvore que cresce, bem cuidada, bem protegida, bem adubada, ela dará bons frutos e abrigará, acolherá os pássaros que nela virão fazer seus ninhos. É a continuidade da vida. Que pássaros são esses? É a nossa família, os nossos filhos, aqueles que nós amamos, se achegam nessa árvore que somos nós. E aqueles outros que querem aproveitar a sombra que nós estamos produzindo, abrigarão-se debaixo dos nossos galhos, galhos do amor, galhos da fraternidade, galhos da bondade, galhos da ternura. Mas se nós, ao contrário, semeamos uma boa semente, mas não cuidamos, os frutos serão mirrados, essa árvore não crescerá. E se nós plantamos sementes ruins, regamos, cuidamos, essa árvore produzirá frutos ruins. É extremamente sutil a mensagem de Jesus. Quando os nossos sentimentos que nós semeamos são amorosos, as árvores produzirão frutos amorosos. Mas se nós produzimos com sentimentos de rancor, de tristeza, de angústia, de raiva, os frutos serão também nesses sentimentos. Até aqui eu estou falando como Jesus prepara para essa parábola. Se regamos com a queixa, por exemplo, com a lamentação, esta árvore seca. Ela não se estende. O sol inclemente, a falta de água, não faz com que ela crie raízes na bondade, na solidariedade. E ela produzirá, se produzir, frutos muito amargos, frutos muito doentios. Então o solo que nós vivemos, o solo que nós cultivamos, o nosso dia a dia, nós vamos nos deparar, nós vamos encontrar com aqueles que regaram as suas árvores com mágoa. Nós vamos nos encontrar com esses. E encontramos com esses em muitas oportunidades na própria casa espírita. Aqueles que vêm em busca do passe, por uma mágoa, por um sentimento de tristeza, de angústia, de infelicidade, não sabem muito bem de onde vêm. São esses que precisam da árvore acolhedora da casa. São esses que precisam dos pastores da casa, os amigos espirituais. São esses que precisam das ovelhas que agora estão se tornando pastores. Então nós somos ao mesmo tempo ovelhas e pastores. Quando nós estamos socorrendo, somos pastores. Quando nós estamos sendo socorridos, somos ovelhas. E nós vamos ajudando a liberar os nossos irmãos do ódio, da ganância, das águas podres da alma humana. Olha que maravilha! Como é lindo o que Jesus nos ensina. Mas ele vai começar a contar a história do bom pastor. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Quando Jesus estava conosco, quando os seus pés tocaram o solo em que ele viveu, tornando aquele solo sagrado, e todos que ali olhavam e confiavam nele, em suas caminhadas, Jesus conta a parábola do bom pastor. O pastor que sai a pastorear as suas ovelhas,
E no final da tarde, já caindo a noite, ele começa a contar as ovelhas e percebe que está faltando uma. Falta uma ovelha. Preocupado com aquela ovelha que está perdida na noite que vem chegando, no deserto, essa ovelha está sujeita ao ataque de lobos. Antes de retornar para procurar essa ovelha perdida, o bom pastor certifica-se que aquelas que ele a recolheu estão protegidas, estão cuidadas, estão aconchegadas, estão devidamente protegidas pelos nossos outros irmãos. E eles verificam os portões, verificam o cercado, deixam os cães cuidarem daquelas ovelhas pequeninas que estão ali tranquilas já no redil para descansar do calor do sol do dia. E ele começa a retornar para buscar a ovelha. Mas como ele retorna? Jesus não fala. Jesus não fala que ele retornou acompanhado pela sua fé, que ele retornou preocupado com a sorte da pequenina ovelha, que ele retornou a passos largos, procurando aquela ovelha que está com frio, que está com fome, que está aterrorizada. E ele diz que o medo também está acompanhando o bom pastor. Esse pastor não está com toda a sua certeza, ele está na sua fé, mas ele sabe que o local é perigoso, que pode ter assaltantes, que pode ter animais selvagens. Jesus não conta isso. E assim somos nós. Quando vamos socorrer muitos dos nossos irmãos, nós temos medo. Será que eu saberei dizer aquilo que ele precisa? Será que eu conseguirei entrar na alma dessa ovelha perdida? Será que eu conseguirei trazê-la para o aprisco? Assim somos nós. E Jesus continua contando que o pastor sabe que a pequena ovelha treme de medo, perdida e fragilizada. Enquanto o pastor benevolente, bondoso em seus atos e ações, pedindo ao Criador que proteja os seus passos e proteja a sua pequena ovelha, ele procura em todas as direções. Então, quando nós vamos socorrer, nós pedimos ao Pai: Senhor, me ilumine, para que eu possa socorrer essa ovelha aqui que está à minha frente, que o meu coração seja generoso, que o medo se afaste de mim e que eu possa olhar dentro da sua alma. O que o mestre não conta, meus irmãos, é o perigo que ronda aquele que caminha por aqueles lugares sem o auxílio de uma lâmpada. É uma escuridão total. O mestre não fala isso. O pastor conta apenas com a luz das estrelas, iluminando o caminho por onde ele coloca os seus pés. E agora nós começamos a entender essa parábola, que é o bom pastor é aquele de nós que sai procurando pelas almas perdidas na escuridão, que nós sequer sabemos onde estamos colocando os nossos pés, que nós sequer sabemos onde se encontra essa ovelha perdida, mas nós vamos caminhando com fé. Jesus também não conta se é uma noite de lua, que deixaria mais claro o caminho, e somente as estrelas lhe servem de orientação. Não conta o mestre Jesus quantas vezes o pastor teve medo. Ele não conta quantas vezes o pastor caiu tropeçando nessas pedras, nem quantas vezes se desesperou, nem quantas vezes os seus joelhos, as suas mãos ficaram raladas. Jesus não fala. Nós lemos a parábola e o pastor está indo, como se nada estivesse acontecendo, mas ele está passando por sérias dificuldades, por muitos obstáculos. Ele está enfrentando grandes processos de aprendizado e de crescimento para poder socorrer. Socorrer ovelhas perdidas é um aprendizado. É saber que também temos as nossas mãos machucadas, que temos os nossos joelhos ralados, que temos os nossos medos, temos a nossa escuridão, mas nós continuamos a caminho, porque aquela ovelha é valiosa para o reino dos céus. E assim ele vai nos trazendo, nos contando que apenas o pastor, enfrentando o perigo da noite, enfrentando o perigo de cair num abismo, orando para que a sua ovelha não se perdesse, ele procura por todos os lugares. E ao encontrar essa ovelha, a felicidade encheu o coração do bom pastor.
Quantas vezes nós nos ficamos felizes quando uma ovelha perdida retorna à casa espírita e você abre um sorriso e diz: bem-vindo, meu irmão, porque o meu coração se enche de alegria por estar de volta. Ele não se preocupou com o cansaço, não se preocupou com as feridas, não se preocupou com a dor, ele se encheu de alegria porque ele encontrou a ovelha perdida. Coloca essa ovelha nos ombros, dá água a ela, cuida dela e a leva nos ombros, porque ele sabe que aquela ovelha está apavorada, está cansada, está sem forças, porque esperava a voz do bom pastor. Assim somos nós, às vezes estamos cansados, estamos desesperados, estamos na casa espírita socorrendo e temos as nossas próprias dores, temos as nossas próprias doenças, temos os nossos próprios problemas, mas nós ouvimos a voz do bom pastor e recolhemos a ovelha perdida e carregamos em nossos braços, porque aquela ovelha está mais fraca do que nós. A fé, meus irmãos, nos permite ouvir a voz do bom pastor, nos permite acreditar que o bom pastor nos chama, nos permite saber que aquela voz é a voz que nos protege, que nos acolhe, que nos abriga. Nós não ouvimos mais a voz do mau pastor, nós sabemos diferenciar uma voz da outra, e assim vamos caminhando e contando essa história de Jesus, que o pastor retorna feliz pelo caminho, porque encontrou a sua ovelha perdida. Chega ao amanhecer, passou a noite inteira procurando. Chegou ao amanhecer ao aprisco, coloca essa ovelha no cercado, junto com as demais. Jesus não conta se o pastor foi descansar. Não conta. Leiam com atenção a parábola. Ele não diz que o pastor foi descansar, porque o pastor não descansa. Se ele chegou de manhãzinha, já é hora de levar as outras, deixar a que está cansada descansando e retornar para o seu trabalho de pastorear. Jesus não conta se o pastor reclamou do cansaço. Olha como é bela a história do bom pastor, essa ovelha. Ele não conta se o pastor olhou os joelhos machucados, as mãos arranhadas, se perdeu uma unha ou outra dos pés. Ele não conta. Jesus conta apenas, e agora vocês entenderão, que há mais festa no céu quando uma ovelha desgarrada é encontrada do que 99 que já estão no aprisco. Essa história de Jesus. Há muito mais festa no céu por aquela ovelha perdida do que pelas 99 que já estão habitando o reino dos céus, porque essa ovelha estava desesperada e o bom pastor não deixa nenhuma ovelha para trás. É nessa forma que o mestre vai nos ensinando que ele nos ama, que ele nos tem como amigos, e que para onde ele vai preparar as novas moradas, que ninguém ficará para trás, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou ficará para trás, nenhum de nós. Não importa o tempo, não importa onde nós nos perdemos, não importa se nós reconhecemos ou não a voz do bom pastor hoje. Chegará o dia, chegará o momento em que nós ouviremos a voz do bom pastor e aceitaremos o seu chamado. Até então, muitos de nós somos ovelhas perdidas, não apenas na casa, na própria humanidade em si. Veja quantas ovelhas perdidas gritando, desesperadas, mas não ouvem a voz do bom pastor. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Continuam no sofrimento, continuam perdidas na noite, continuam perdidas nas suas lamentações, continuam perdidos nas suas reclamações. E o bom pastor está ali procurando, chamando por essa ovelha, mas ela não escuta. Assim nós vamos aprendendo pouco a pouco, meus irmãos e minhas irmãs, que nós somos ovelhas. E como já estivemos perdidos, mas hoje nós somos aqueles que saímos à procura de outras ovelhas. Estamos aprendendo a ser bom pastor. Estamos aprendendo. Somos hoje os pastores incansáveis que buscam ovelhas perdidas. Ovelhas perdidas na carne, ovelhas perdidas na espiritualidade, ovelhas perdidas na sua cegueira, do egoísmo, da ganância, do ódio, da raiva.
ovelhas perdidas, fora do corpo na sua vingança, no seu desejo de acertar contas. E o bom pastor é generoso, tem a voz mansa, tem um braço acolhedor. O bom pastor, ao encontrar a ovelha perdida, não recrimina, não acusa, não condena. O bom pastor se alegra, porque encontrou a ovelha. E assim o coração do bom pastor aquece o coração daquela ovelha perdida. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos compreender que somente o amor cobre a multidão de pecados. E nós pecamos o tempo todo. Nós erramos o tempo todo, porque pecado quer dizer erro. Não é o pecado que nós entendemos como aquilo que vem do mais alto e que nos condena. Pecado é erro, estamos em aprendizado, portanto erramos. E precisamos errar para aprender. Precisamos nos perder porque não sabemos o caminho. Mas precisamos aprender também com o bom pastor. Quando o Mestre Jesus nos fala que a terra será dos mansos e dos humildes, a terra será do bom pastor e será das suas ovelhas mansas e humildes. Quando somos ovelhas, nós temos medo, nós temos frio, nós trememos encolhidos, estamos doentes, estamos desequilibrados, estamos perdidos. Nós podemos, sim, sofrer ataques de lobos à noite. Que lobos são esses? As doenças que nos afetam, a depressão, a esquizofrenia. Sabem o que quer dizer a palavra esquizofrenia? Todo mundo conhece, não é? Mas o que ela quer dizer? O espírito partido. Esquizofrenia quer dizer o espírito fendido, o espírito está partido. Ele não consegue se completar, ele não consegue se integrar. É isso que quer dizer. Por isso o assédio de outras vozes, o tempo todo na cabeça daquele que ali está. É uma ovelha perdida, desesperada. Mas quando nós somos os pastores, nós confiamos no Pai. E nós somos firmes, nós somos fortes. Nós não vamos olhar onde estamos machucados. Nós não vamos olhar quem machucou. Nós vamos estender o socorro para aqueles que nós estamos buscando. Trabalhar com a doutrina espírita é nos prepararmos para sermos bons pastores. Nós chegamos à casa espírita como ovelhas perdidas. Nós nos tornamos pastores. Nós fomos maus pastores. E hoje estamos aprendendo a trilhar o caminho do bom pastoreio. Cada encontro, cada diálogo, cada experiência nos ensina a nos tornarmos melhores. E assim nós vamos aprendendo que, como irmãos que somos, nós temos que manter uma postura firme do pastor durante a noite, onde ele procura a sua ovelha. Em todas as circunstâncias da nossa vida, nós encontraremos ovelhas perdidas ou seremos ovelhas perdidas. Existem perigos? Claro que existem. Existem lobos? Claro que existem. Existem noites escuras? Claro que existem. Mas existem os bons pastores, os amigos espirituais. E o Mestre nos diz: quando pedires, recolha-se no silêncio do teu quarto e em silêncio peça ao Pai, peça ao bom pastor. Olha que interessante. Ele nos ensinou como ouvir a voz do bom pastor, como a ovelha pode pedir, como a ovelha pode solicitar ajuda. Mas para isso, conhecer a voz do bom pastor faz parte do nosso aprendizado. Porque nós, não nos enganemos, já ouvimos muitas vezes a voz do mau pastor. Nós somos ovelhas, sim, que hoje ouvimos a voz do bom pastor. Quando ele clamava por nós, em tempos outros passados, ele já nos chamou. E nós não aceitamos o convite. Nós preferimos seguir a nossa vida. Nós preferimos ir e continuar pecando, continuar errando. Nós preferimos abandonar os ombros do bom pastor para continuarmos perdidos na escuridão da nossa própria alma. Por hoje, nós somos bons pastores. Por hoje, nós temos ovelhas que precisam cuidar. Por hoje,
nós entendemos que a dinâmica do amor do Mestre Jesus está sempre nos alimentando dia após dia. Nunca estamos sozinhos, nunca estamos abandonados, nunca estamos isolados de qualquer outro que possa nos socorrer. Compreendendo dessa forma que nós temos que ser, nos dias de hoje, aquele que pastoreia. Nós teremos que ser aqueles que pastoreiam no jardim infinito da paisagem infinita de amor de Jesus. Jesus nos diz que o campo é grande, a colheita é vasta, os ceareiros são poucos. Ele fala isso. Ele nos diz que enquanto nós procurarmos trabalhar no seu campo, na sua vinha, com o nosso pensamento de amor, com carinho, com a solidariedade, nós podemos sim chamar outras ovelhas para serem acolhidas no seu aprisco. Mas elas estão perdidas, preocupadas com as suas doenças, com o medo da morte. E o Mestre Jesus nos diz que não há escuridão, que não há morte. O Mestre Jesus nos diz que nós somos a luz que brilha em nós. Assim nós vamos compreendendo, já caminhando para o final do meu encontro, que como pastores que nós somos, nós temos que colocar o óleo santo nas feridas das ovelhas perdidas. Nós temos que colocar o azeite da fé, da esperança e da confiança naquele que está perdido em sua fé, aquele espírito vazio, aquela alma solitária, aquela alma mergulhada na angústia do seu próprio mundo. E quando nós aplicamos o passe, na sala de passe, quando aplicamos o passe sobre essas ovelhas perdidas, nós vamos confortar os corações desses nossos irmãos e de nossas irmãs. As mentes deles vão se abrir, e uma cascata de água cristalina sai das nossas mãos para alimentar aquela alma sedenta de luz e de luz. E assim, a esperança e o amor está na mão do bom pastor. O desespero e a angústia está na ovelha perdida, mas ambos precisam um do outro. Se não houver ovelhas perdidas, o bom pastor não tem o que fazer. Se não houver ovelhas perdidas, o bom pastor não tem por onde caminhar. E o nosso mundo, o nosso planeta, é uma imensa região de ovelhas perdidas. Nós temos um mundo onde as ovelhas perdidas são a maioria, e os pastores são muito poucos. Portanto, não falta trabalho, portanto, não falta oportunidade, portanto, não falta o chamado do pastor maior, que é: vinde a mim, para que eu possa vos ensinar como cuidar das minhas ovelhas perdidas. Cada um de nós podemos colocar no coraçãozinho de cada ovelha perdida a necessidade da confiança no Mestre Jesus. Mas só podemos colocar naquele coração essa confiança do Mestre Jesus se nós também confiarmos nesse Mestre de amor. Se nós não duvidarmos, se nós não formos homens de pouca fé. O que Jesus também nos ensinou no seu Evangelho: homens de pouca fé, não conseguiste porque não tendes fé. Se dissesse para este monte se deslocar daqui para ali e tivesse fé, isso aconteceria. Para ser bom pastor, é preciso ter fé, do tamanho de um grão de mostarda, mas é preciso ter. Não basta dizer que serve a Jesus, não basta dizer que conhece Jesus, não basta dizer que segue Jesus, é preciso ter fé. E a fé, ela é importante, porque só ela nos conecta com a espiritualidade. Aquele que duvida da sua fé não tem conexão com o mais alto, é uma ovelha perdida, embora ache que é um bom pastor, mas é uma ovelha perdida. É dessa forma que eu trouxe esse ensinamento do Mestre para encerrar esse dezembro que nós vamos comemorar o nascimento de Jesus. Esse mês de dezembro é importantíssimo para nós espíritas, porque
realça a chegada de Jesus entre nós, aquele que veio ensinar o amor, aquele que veio nos tirar da escuridão, aquele que veio falar sobre a dor, aquele que veio falar sobre a esperança, aquele que veio nos mostrar que o Pai ama a todos nós. Vivíamos num mundo escuro, hoje vivemos em um mundo de luz, porque seguimos a esse mestre de amor que chamamos de Jesus. Boa tarde a todos, terminei em cima da hora. Dá para contar muita coisa, mas o tempo, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado da analogia que eu fiz. Essa analogia, essa história que eu contei, na realidade, não é uma criação minha, como muitos poderiam pensar. É, na realidade, uma mensagem que nós recebemos na nossa casa, na qual eu trabalho,